A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Prefácio. A Riqueza das Nações, 1776, de Adam Smith, 1723 a 1760, é considerada a obra de referência do liberalismo econômico e um marco na constituição de uma nova ciência, a economia política. Embora ainda no século XVIII diversas edições tenham sido publicadas na Inglaterra e em outros países, a consagração do trabalho deveu-se ao modo como foi divulgado e interpretado nos séculos XIX e XX. No que se refere à constituição de uma nova ciência, é preciso lembrar que os debates em torno de temas econômicos, juros, preço, câmbio, população, haviam adquirido uma nova extensão considerável já no século XVII. Na Inglaterra, nos 150 anos anteriores à publicação de A Riqueza das Nações, um sem número de autores, Thomas Moon, 1628, William Pett, 1660 a 1680, Josiah Child, 1690, Dudley North, 1691, Nicholas Bardon, 1690, John Locke, 1692, Gregory King, 1690, Charles Davenant, 1700, John Law, 1705, David Hume, 1750, Joseph Harris, 1758, James Stewart, 1767, divulgou panfletos e tratados econômicos de ampla repercussão. Na França, os fisiocratas Cantillon, 1755, Maribot, 1760, François Quesnay, 1760 e Turgot, 1766, eram amplamente reconhecidos como economistas no período de 1755 a 1770. Na Itália, quando Ferdinando Galliani escreveu Da Moeda, em 1751, Geminiano Montanari havia já publicado o Tratado Mercantil sobre a Moeda, 1680, e Bernardo Davanzati, seus escritores Sem Câmbio em Moeda, 1582 a 1588. Em suma, o debate sobre temas econômicos e a identificação de novas formas de investigação em torno de um objetivo comum ganhavam corpo com a ampliação das relações mercantis. O próprio curso de Adam Smith sobre jurisprudência, ministrada em Glasgow nos entornos de 1760 na tradição de seus antecessores, incluía temas econômicos. A proliferação de obras econômicas do período de 1620 a 1770 sugere que o caráter fundador de um novo ramo de especulação científica atribuído à riqueza das nações deveu-se a certo número de fatores ou coincidências mercantes. Em primeiro lugar, Smith foi considerado um pós-fisiocrático, não apenas por razões cronológicas, mas por divergir dos fisiocratas ao assumir como produtivo o trabalho em geral, e não somente o trabalho agrícola. Para muitos, a riqueza das nações passa a representar uma nova perspectiva ou mesmo uma nova ciência diante de uma corrente de pensamento bem identificada, a fisiocracia. Em segundo lugar, excluindo-se a fisiocracia, as obras anteriores à riqueza das nações concentravam-se em temas monetários e cambiais, questões típicas de sistemas metálicos, como o valor da moeda, debasement, redução do conteúdo metálico da moeda sem alteração
de seu valor de face, relação entre ouro e prata, cunhagem, fixação de taxa de juros, taxa de câmbio e balanço do comércio dominavam os debates econômicos dos séculos 17 e 18. Ora, se Smith aborda vários desses temas, A Riqueza das Nações certamente não é um tratado sobre a moeda, crédito e câmbio. A este respeito, é interessante o contraste com Princípios da Economia Política, 1767, de James Stewart, talvez o principal tratado econômico anterior à Riqueza das Nações. Embora Stewart se estenda sobre temas diversos como população, agricultura, excedente, estrutura social, sua atenção principal se dirige à moeda, comércio internacional e taxa de câmbio. O afastamento da temática estritamente monetária e o alargamento de perspectivas para a ciência tornam marcante a ruptura de Smith com a tradição anterior. Finalmente, A Riqueza das Nações é, sobretudo, um libelo antimercantilista. Adiante voltaremos à crítica de Smith ao sistema mercantil, mas convém antecipar dois elementos importantes. Por um lado, Smith admite que o, entre aspas, sistema mercantil confunde riqueza e metal ou moeda, daí decorrendo equivocadas políticas de busca de superávites no comércio internacional, o meio de acesso a metais preciosos. Por outro, Smith pondera que, ao bloquearem a livre concorrência entre os capitais, as políticas mercantilistas viriam a afetar o, entre aspas, sistema de liberdade natural. Uma vez que a profusão de mercadorias é verdadeira, entre aspas, riqueza das nações, a produção só pode atingir os melhores resultados se os indivíduos guiados pelo interesse próprio, self-interest, buscarem sem bloqueios ou incentivos governamentais os melhores rendimentos. Para Smith, a ideia equivocada de que a riqueza é constituída por metais teria levado ao tolhimento da liberdade natural e a um excesso de restrições governamentais, em tudo prejudicial à produção. Mesmo que se possa demonstrar que muitos dos economistas que antecederam Smith não confundiram metais com riqueza e que alguns conferiram um papel ao interesse próprio, a obra de Smith passa a ser admitida como símbolo de um grito liberal no pensamento econômico. Essa associação de Smith ao liberalismo impõe, pois, cuidados. Primeiro, diante das diversas ondas de propagação do smithianismo, mais necessária se torna a atenção às diversas dimensões do liberalismo que penetram nos comentários a Smith. Segundo, a entronização do interesse próprio como a rationale por excelência da ação econômica nos dirige às dimensões filosóficas do pensamento de Smith, assim como nos leva à sua intenção em uma corrente específica do pensamento social, o iluminismo escocês. Antes de entrarmos em A Riqueza das Nações, uma breve nota sobre os seguintes dois pontos. Começando com o liberalismo, é importante salientar a importância de autores como Jean-Baptiste Say e John R. McAuliffe na difusão da obra de Smith no início do século XIX. Tanto um quanto o outro apontam Smith como o grande formador da ciência econômica e exploram
distinção entre Smith e os mercantilistas. Em Tratado de Economia Política, 1803, Say contrasta as ideias de Smith tanto com as dos fisiocratas como com os de autores supostamente refratários à mensagem liberal. Em Princípios da Política Econômica, 1825, McLocke, de certo modo, ecoa Say na crítica aos remanescentes do mercantilismo e repete várias das proposições de Smith. Ao exercerem um papel decisivo na difusão do conhecimento econômico, Say e McLocke contribuíram para realçar o contraponto entre liberalismo e mercantilismo e para a fixação da imagem de Smith liberal. Talvez se devesse também lembrar David Ricardo, ainda que sua propagação de Smith tenha se dado por meios indiretos. Ricardo apresentou sua versão da teoria do valor-trabalho na forma de uma crítica severa à visão de valor conforme o, entre aspas, trabalho comandado de Smith. No primeiro capítulo de seu consagrado Princípios da Economia Política e Tributação, 1821. Curiosamente, não obstante a sofisticada teoria ricardiana das vantagens comparativas ter se tornado referência indispensável em comércio internacional, de certo modo, o deslocamento à abordagem de menor densidade analítica de Smith, a defesa da liberdade do comércio, continuou a ser vista como uma bandeira smithiana e a contribuir por um bom tempo o núcleo racional do liberalismo econômico. O quadro muda na virada do século XIX para o século XX, seja pelas mudanças substantivas na teoria do valor e tributação introduzidas pela revolução marginalista, seja porque a entronização das vantagens da liberdade de comércio no rol das doutrinas pacíficas havia permitido que a perspectiva sobre a obra de Smith se estendesse muito além do livre comércio. Além disso, o próprio liberalismo econômico muda seu foco. Aliás, sabemos que dos anos 1930 a 1950, o quadro internacional coloca outras demandas para a teoria econômica. De todo modo, o retorno da pregação liberal a partir dos anos 1970 envolve outras bandeiras, em especial o ataque ao alargamento das funções econômicas do Estado. A este respeito, note-se que o volume de ensaios sobre aspectos diversos da economia smithiana, das obras completas de Adam Smith editadas no bicentenário A Riqueza das Nações, Glasgow Edition, recebeu o título sugestivo de The Market and the State. Ou ainda, e para nos referirmos a economistas de Chicago que se notabilizaram pela defesa de plataformas liberais a partir dos anos 1960, um artigo de George Stigler intitulava-se, também sugestivamente, entre aspas, Smith Travels on the Ship of the State, 1971. O artigo de Stigler, a rigor, estende-se por outro tema também associado ao liberalismo e até mesmo admitido como um princípio unificador da ciência econômica moderna, o interesse próprio, self-interest. O interesse próprio, as motivações individuais na esfera econômica,
os resultados da economia como um produto não intencional das ações do indivíduo ou ainda a presença da, entre aspas, mão invisível na produção de resultados econômicos favoráveis são questões de fato presentes em Smith. Todas elas se relacionam à ação individual e à relação indivíduo-sociedade e levam ao estabelecimento de conexões entre os aspectos econômicos, filosóficos, institucionais e históricos da obra de Smith. A esse respeito, cabe a menção de um conhecido artigo de Jacob Wiener, entre aspas, Adam Smith and Laissez-faire, 1927. O título remete inequivocadamente ao liberalismo e concorrência, por mais que o próprio Wiener tenha assinalado a ausência de hipóteses teóricas fortes sobre o comércio internacional e a riqueza das nações. Ainda assim, entre aspas, Adam Smith and Laissez-faire, Wiener efetua um pioneiro exame dos nexos entre filosofia e economia na obra de Smith, um aspecto pouco considerado pelos economistas do século XIX e que continuaria a ser deixado de lado em boa parte das abordagens de Smith até os anos 1970. A partir dessa época, sob o impulso de diversos fatores, o bicentenário da riqueza das nações e o interesse crescente nas afinidades entre Smith e David Hume, a atenção às particularidades do iluminismo escocês. Desenvolveram-se os estudos sobre a trajetória intelectual e sobre a filosofia de Adam Smith e, em especial, deixou de ser admitida qualquer ruptura entre Smith, filósofo de Teoria dos Sentimentos Morais, 1759, e o Smith de A Riqueza das Nações, uma obra que, bem ou mal, é um tratado de economia. Mesmo sem que possamos nos deter à biografia de Smith e nas características do iluminismo escocês, é sempre importante lembrar que sua carreira como professor em Glasgow entre 1751 e 1763 envolveu cursos de lógica, filosofia moral e jurisprudência. O curso de filosofia moral abrangia ética, que veio a ser a matéria desenvolvida em Teoria dos Sentimentos Morais, 1759. Nos cursos sobre jurisprudência, dos quais temos testemunho de anotações da aula, Smith define jurisprudência como a ciência que investiga os princípios gerais que fundamentam as leis ou a teoria das regras do governo. Dentre os objetivos do governo está a promoção da opulência por meio da policy, política de governo. Opulência, por sua vez, relacionada a preços baixos para as provisões. Ainda em Lectures, Smith faz menção ao papel da divisão do trabalho na produção de mercadorias e relaciona a opulência e fartura à riqueza. Vale dizer, aponta para uma concepção mercantil e não metálica de riqueza, ao mesmo tempo reconhecendo que grandes capitais possibilitam a contratação de muitos trabalhadores e, portanto, o aprofundamento da divisão do trabalho Grandes capitais são a característica de sociedades mercantis ou de sociedades nas quais a divisão do trabalho é extensa e o progresso mercantil se torna generalizado a ponto de beneficiar todos, inclusive os trabalhadores. Nota-se que todos esses elementos que viram a se tornar característicos de A Riqueza das Nações
estão enunciados nos cursos de jurisprudência. Do mesmo modo, a caracterização do homem como um animal atraído por, entre aspas, refinamento dos gostos ou por necessidades crescentes, em decorrência, a identificação de superioridade de sociedade que oferecem a todos e a cada um a possibilidade de atendimento das necessidades. Para Smith, nas sociedades dotadas de comércio e divisão do trabalho, a lógica da ação individual inspirada nas paixões e no cálculo permite a conquista de uma sociabilidade mutuamente proveitosa por meio da troca. Como se vê, já antes de A Riqueza das Nações, Smith está a um passo da proposição de que a busca por benefício individual pode ser compatível com os ganhos coletivos ou daquilo que pode admitir como a lógica virtuosa das economias mercantis.